Bom dia, gente. Não sei a hora que vocês vão assistir, então boa tarde, boa noite, mas tudo que seja bom, bom e abençoado. Gente, eu quero vir comentar uma coisa com vocês, contar, na verdade, as situações que anda se passando, que tá acontecendo, o porquê às vezes que eu não tô gravando, porquê do desânimo. Flávia, por quê? Por que isso? Por que aquilo? Porque olha, a vida do brasileiro não é fácil, né? Mas, gente, começar a respeito até de um comentário que teve no canal. Eu não consigo ver todos os comentários no canal, porque o YouTube restringe. Eu mesmo coloquei quando eu fiz o canal para restringir alguns tipos de comentário. Comentário ofensivo, sabe? Agressivo e tudo mais. Então tem até uma pessoa que pede o número de celular. Gente, não dá para dar número de celular. Não tem condições. O mundo que a gente vive, não dá para dar celular, não dá para postar foto em tempo real. O mundo tá louco e a gente não sabe por detrás aqui quem que é a outra pessoa, como que ela é, como que vive, sabe? Se muitas coisas podem acontecer. Então, assim, eu realmente não posto as coisas em tempo real. Depois que eu sair do local, eu posto. Onde eu moro, eu falo que eu moro em São José dos Pinhais, né? Às vezes eu falo, tô lá no posto, né? Fui no posto, o posto não é perto da minha casa. Então, assim, eu não falo realmente, assim, esse tipo de coisa. Quiser mandar mensagem, pode mandar mensagem, deixar mensagem por aqui, pode mandar mensagem pelo Instagram, tudo bem. Mas, de outra forma, tem um e-mail aqui também. Quiser mandar mensagem também pode mandar mensagem, mas de outra forma não, gente. Nós vivemos um mundo muito perigoso. E eu realmente eu tenho medo. Porque eu já vivi muitas coisas onde eu aprendi a ter medo. Até por causa de tudo que já me aconteceu, eu tenho, né, síndrome do pânico, ansiedade. Então, quando eu pego medo de algo, então isso pra mim se torna terrível, sabe? E eu quero ter uma vida leve, uma vida calma. Então, eu evito esse tipo de coisa. Mas, o que eu quero falar aqui nesse vídeo é o porquê, né, que eu desanimei. Não tem nada a ver aqui, não tem nada a ver com gravar. Eu realmente não gosto de editar, nunca gostei. Mas não é por isso, sabe? Aconteceu coisas ali no começo do ano que me desanimou, sabe? Muitas coisas, vocês que acompanham aqui, tem vídeo lá falando como é que foi essa trajetória da minha vinda pra cá. Eu vou fazer um resumão bem básico, bem básico. Se um dia alguém tiver interesse, pode ir perguntando que eu falo sem problema nenhum. Minha vida é um livro aberto. E que sirva também tudo que eu já passei de lição para as outras pessoas, para que as outras pessoas também não passem pela mesma coisa que eu passei. Porque tudo que eu já passei eu não desejo para ninguém, nem pro meu inimigo. Porque é tão difícil passar por dificuldades que, cara, é uma coisa que eu não desejo para ninguém. O que pega que quando eu fui expulsa, e eu falo isso, fui expulsa da casa do meu ex, mas por que você foi expulsa? A gente fez um combinado que eu estava vendendo meu apartamento, eu ia ficar determinado tempo, de agosto até dezembro, até eu terminar a escola, na casa dele, porque a escola era praticamente do lado da casa dele. E, como amigos, a gente sempre conta, igual eu falo assim, a gente quer contar com o pai dos nossos filhos, porque ele é o pai. Eu tinha na minha cabeça. Se a gente não puder contar com o pai, porque quem quer o melhor da criança é a mãe e o pai. Se a gente não puder contar com o pai, vai contar com quem? Só que não é bem por aí, né? E não foi. Então eu tinha na minha cabeça, ele pode me ajudar, e ele sempre teve aquela fala: deixa eu te ajudar se eu posso te ajudar. Eu posso te ajudar, então deixa eu te ajudar. Ele sempre foi de falar isso. Só que, sempre por trás disso, tem alguma coisa que a pessoa quer. E se você não faz, se você não obedece, você é punida. E é isso que aconteceu. Entendeu? Eu não queria fazer as coisas que ele queria e eu fui punida. E a punição foi a expulsão. Eu acredito que ele não contava, que eu até converso, né, com meu filho, com as outras pessoas. Ele não contava que eu iria criar coragem, já que você me expulsou, e tudo bem, eu saio. Ele achou que eu ia chorar, que eu ia rastejar, que eu ia implorar. Não, deixa eu ficar, não tenho para onde ir. Não, eu peguei as minhas coisas, meus filhos, e a gente saiu. A gente saiu por causa disso. O Guga foi com o pai e eu fui para casa da minha amiga com o meu filho mais novo, tá? Então, assim, ele não pensou no filho dele. Eu fico olhando assim, gente, quando a gente quer o bem da criança, a gente fala, deixa eu aguentar essa pessoa dentro da minha casa até ela poder ir para casa dela. Porque a minha intenção, na época, eu não sabia se eu compraria um outro apartamento ali no portão, que era isso que eu também pensava, comprar um outro apartamento e aqui continuar alugado, ou eu viria para cá. Então não deu tempo de nada, gente. Não deu tempo de nada. De nem comprar outro apartamento. Eu vi que ele ficava falando muito. A tua mãe que tem dinheiro, a tua mãe que tem dinheiro. Eu peguei e coloquei meu dinheiro todo para investimento. Onde você não pode sacar R$ 1 se você precisar. Porque quando você bota no investimento, ele fica retido. Então ele sabia que eu não tinha dinheiro nenhum para sair da casa dele. Então ele achou, ela não tem dinheiro mais. Ela vai ter que ficar aqui comigo da forma que eu quero. Só que eu não fiz isso, gente. Eu não fiz isso e eu saí. E sim, gente, eu na casa da minha amiga, e eu tenho provas no meu celular,
ele me mandava mensagem. Eu tenho tudo no celular, gente, tudo gravado, como mostrar tudo. Eu não paro de pensar em você. Fez tudo aquilo, que eu tinha que sair da casa dele até a noite. Eu tinha tantos dias para tirar as minhas coisas da casa dele. E eu poderia ter ido na delegacia e feito um boletim de ocorrência? Poderia. Poderia, gente. Eu liguei no 180. Eu não tinha que sair do apartamento. Mas eu pensei, cara, aquele apartamento não é meu. O apartamento é dele. Deixa o apartamento. Sabe, eu vou viver a minha vida. Eu quero paz, quero tranquilidade. Então eu não quis abrir um boletim de ocorrência contra ele naquela época, abuso, sabe? Eu não sou assim, sabe? Devia ter aberto. Hoje, olhando, devia, sabe? Por todo o mal que vem me causando. E não fiz. E mandava mensagem, nossa, e sabe, eu me mudei pra cá depois de um mês, veio aqui, tem o vídeo do carro dele aqui na frente da minha casa, eu tenho as mensagens ele mandando, vamos conversar e não sei o quê. Gente, quem assiste os vídeos, todo mundo fala, todo mundo que eu mostro o áudio, fala, Flávia, ele é louco, não tem outra coisa, ele é louco. Sabe? Aí cortei, gente, cortei, bloqueei a pessoa. Falei, a partir de agora você vai conversar com o Theo. Somente com o Theo, porque gritava comigo, continuava me xingando por telefone, por áudio e mandando tal. Então não dava, sabe? Aí o que que acontece? Ai, tudo precisa, parece, de mim. Tudo. Eu não quero que a pessoa precise de mim, porque, gente, eu faço tudo sozinha pelo Theo. Somente eu e o Theo. Eu levo o Theo pra psicóloga. Vamos continuar. O Theo, por essa mudança de ter vindo pra cá, o Theo teve um trauma muito grande. E ele passou a querer fazer xixi, gente, em 5 em 5 minutos, em 10 minutos. E eu tinha que levar ele lá na escola, que era do lado da casa dele, todos os dias. Eu tinha que levar, e muitas das vezes eu ficava dentro do carro, da 1 até as 5, esperando o Theo lá na frente da escola. Ou às vezes eu ia no shopping, ou às vezes eu ia fazer compra, mas eu ficava esperando o Theo. Olha pra você ver. Longe, porque não valia a pena eu vir embora pra casa, depois ir buscar, pegar um trânsito em 2 BRs, não tinha como fazer isso. Então eu ficava lá esperando o Theo na frente da escola. Aí pegava o Theo e voltava para casa. Fiz isso até dezembro. Ali meio que agosto, setembro, agosto eu fiquei na casa da minha amiga. Setembro, outubro, eu tive aula, porque eu fazia o curso. Depois eu não tinha mais, eu ficava lá na frente da escola. E o Theo com esse trauma. O que que eu fiz? Botei ele na psicóloga. Comecei a pagar psicóloga. Nós não temos plano de saúde, tá? Comecei a pagar psicóloga particular para ele. Levando ele na psicóloga, expliquei do trauma, olha o que o pai dele fez e tudo mais. E ela foi trabalhando, tratando ele. Aí até que ela me falou, Flávia, eu acredito que o Theo tenha altas habilidades, superdotação. A gente teria que fazer uma avaliação e tal. Aí foi indo, o Theo foi. Mas isso levou meses pro Theo diminuir esse negócio do xixi. A gente não podia sair, a gente não podia fazer passeio. Os outros falavam, vocês ficam muito em casa. Eu falei, gente, não tem condições da gente sair. Porque o Theo quer ir no banheiro o tempo todo. E pasmem, gente, eu falei, Theo, se começar assim pra ir pra escola, nós vamos ter que colocar uma fralda. E na hora que voltar, eu coloco a fralda de volta. Ele falou, mãe, pode pôr. Então era uma coisa que tava na cabeça dele, não é frescura, gente, é trauma. Olha que o pai dele não pensou nem um pouco nele. E não pensa até hoje em traumatizar a criança. Aí cortei todas as ligações com ele. Ele pode ligar pra criança, ele pode falar com a criança, ele pode jogar com a criança, ele pode ver a criança, fazer chamada de vídeo. Só que ele sempre berrou e falou: eu não quero, não quero saber, não quero ver tua mãe, não sei o que. A criança, quando o pai liga, a criança tem que sair correndo daqui. Ele tem que ir lá fechar a porta, porque ele só pode falar, porque o pai dele não pode me ver. A casa é minha, gente. Mas eu não proíbo o Theo de falar com o pai. Mas a casa é minha. Olha a tortura que ele faz com a criança. Olha o que ele faz. A criança tem que sair correndo aqui. Ai, é meu pai, mãe. Mãe, não fala nada, mãe. Fica quieta. Às vezes ele não consegue. Mãe, fica quieta que eu tô falando com meu pai. Eu tenho que ficar muda para que o outro não escute a minha voz. Olha a cabeça e a tortura na cabeça da criança, gente. Mas eu sempre vou aguentando, calada. Aí o ser inacreditável comprou um carro, não passou o carro pro nome dele, deu pau lá, deu problema, e não sei o quê. Ai, Flávia, eu preciso. Pede pra sua mãe um comprovante de residência, porque eu preciso. Falei, tá, eu não quero saber, o problema não é meu. Gente, o problema não é meu. Quando eu tive problema, eu tive que me virar sozinha. E eu falo, gente, as pessoas têm que aprender a se virar sozinha. Porque quando vai fazer a maldade pro outro, o outro tem que. O outro se ferra e o outro tem que aprender a se virar. Quando você se ferra, você também tem que aprender a se virar. Aí, no começo do ano, o que me desanimou, no final do ano passado, eu fui viajar. E a pensão tava errada, ele tava pagando errado. Em novembro, isso, pagou errado o ano inteiro. Eu falei, não, Theo, vê com o teu pai se dá um dinheirinho. Gente, eu paguei hotel, eu paguei passagem, eu paguei tudo na viagem. Tudo, tudo, tudo. Eu falei pro Theo, vê se teu pai dá um dinheirinho pra eu poder gastar com você lá, porque eu queria fazer passeios com ele, porque lá em Balneário Camboriú tem muita coisa. E tudo é muito caro. Tem a roda gigante, tem um negócio lá de planeta, tem o negócio do dinossauro, tem o barco pirata, tem muito passeio pra fazer lá. Tem o planetário. E daí eu falei assim, se ele der, a gente faz alguns passeios.
Ele pegou, meteu a boca em mim, falou assim, fala pra tua mãe que eu não vou dar nem dinheiro nenhum pra ela. Gente, não é pra mim que o dinheiro vem. O dinheiro não vem pra mim. O dinheiro é pra criança fazer as coisinhas. Não é pra mim. Aí eu falei, bom, se você não quer dar dinheiro pra criança, beleza, saiba então que a pensão tá toda errada. Que você não tá pagando certo. Então você está me devendo tanto. Em fevereiro, mais ou menos, final de fevereiro. Aí tem mais uma. Ele nunca foi de pegar a criança pra ficar 7 dias com a criança. No primeiro ano, quando a gente se separou, ele pegou 7 dias, eu viajei com a Luana, que eu fui lá pra guarda do Embaú. Que eu fui acampar. Gente, aquele acampamento, na volta, esse cara me xingava tanto, porque o ônibus quebrou no meio da estrada e ele gritava, ele xingava. Mas a raiva não era porque ele tinha que trabalhar no outro dia, porque era isso que ele alegava. Não, era porque eu viajei, é porque eu passei, é porque eu fiz as coisas. Porque até o ano passado ele tava me xingando porque eu tava passeando, porque eu tava saindo, porque eu tava fazendo as coisas, porque eu queria fazer as coisas. Tá? Então, depois disso, ele nunca mais pegou o Theo pra ficar 7 dias. No ano novo, ele pega o Theo do dia 31 pro dia 1º e me devolve a criança. Por quê? Para que eu não viaje, para que eu não passeie, para que eu não faça nada na vida. Para que eu não vou passar o ano novo em algum lugar. Porque eu não tenho direito. Aí, a partir daí, foi assim. Aí, esse ano, ele pegou o Theo pra ficar 7 dias. Foi onde eu viajei. Que eu fui passar o ano novo com meu amigo. Na praia também. Aí, eu voltando da praia, a minha amiga desesperada, a Sinara desesperada, me ligando. Falava, preciso falar com você. Eu falei, amiga, eu tô voltando de viagem. Na hora que eu chegar em casa, eu te ligo. Ligou, me contou que ela foi correr, porque ela mora lá perto da casa. E de longe ela escutou um cara gritando com uma criança, berrando aos berros com uma criança. E ela foi se aproximando, e ela viu que era o Theo chorando, de mão dada com uma mulher. Ela perguntou, Theo, o que tá acontecendo? Daí a mulher falou, é porque ele caiu da bicicleta. Daí, mas por quê? Tá gritando com ele porque ele caiu da bicicleta. Aí o que aconteceu? O Theo caiu da bicicleta, ele ganhou uma bicicleta, ele estava... Até hoje eu tô ensinando o Theo a andar de bicicleta. Theo caiu da bicicleta voltado pro lado da BR. E ele gritava, já pensou? Se você cai, dá merda, dá problema pro meu lado. Gente, pra começo de conversa, como que você vai fazer a criança andar próximo de uma BR? Onde tem movimentado, onde uma criança não aprendeu ainda a andar, foi a primeira vez que a criança foi aprender a andar de bicicleta. Sabe? E a culpa é da criança, porque a criança caiu da bicicleta. Aí o Theo veio embora, daí ele disse que gritar, parou de gritar depois que a minha amiga escutou e a minha amiga gritou pro Theo, falou, conta tudo pra sua mãe. Theo, conta tudo que tá acontecendo pra sua mãe. O Theo me contou que ele parou de gritar ali na rua, foi embora pra casa e continuou dentro da casa berrando com a criança. Dentro da casa berrando com a criança. Aí eu vou te levar embora, porque eu vou te levar embora. Vai ligar pra tua mãe pra entregar você. Gente, é uma tortura psicológica a criança. A criança não entende que isso é uma tortura psicológica, mas é uma tortura psicológica. Aí chega fevereiro, quer ir pra praia. Ah, pede pra tua mãe se deixa você ir pra praia. Eu falei, Theo, eu e o Theo, a gente tá indo bastante pra praia. Eu falei, Theo, você quer ir pra praia com seu pai? Né? Porque você tem que ver, né? Porque o Theo, ele ficou com medo de passar dias com o pai dele. Ele aceita de ir num dia e voltar no outro. Porque ele sabe se acontecer alguma coisa, no dia seguinte ele vem embora. Ele sabe que aqui é a casa onde ele tem segurança. A segurança dele tá aqui. Eu falei, você tem que ver, veja o que você quer. Eu não vou proibir você de ir. Deu Theo, ai mãe, é melhor não, né? Daí ele ficou aquilo na cabeça. Mas eu queria viajar só com o meu pai. Sei lá, também se na cabeça passa porque tem os outros, ele briga porque tem mais gente. Eu não sei, gente. Mas eu queria viajar só com meu pai, e eu queria que fosse de um dia pro outro. Não, é assim, eu vou viajar com a minha família e não sei o quê. Você tem que entender, porque é minha família. Ele briga tanto por causa da família dele, que ele quer conviver com a família dele, porque o Theo tem que aprender a aceitar a família dele. Guarda essa informação que a família dele é muito importante. Daí o Theo falou que não queria ir. A culpa é de quem? É a tua mãe que não quis deixar você ir, porque é a tua mãe que não quer, porque sempre é eu que não quero. Mas eu converso muito com o Theo. E eu tento ver o que o Theo quer. O Theo não quis. Tá tudo bem, tá tudo certo, então não vai. Aí só fala as coisas pro Theo, porque o pai vai comprar um computador, porque o pai. Aí falou pro Theo assim, que o pai vai ter uma menininha e você vai ajudar a cuidar. E o Theo chega pra mim e fala: mãe, eu não quero cuidar de ninguém. Eu falo pra ele: Theo, você não tem que cuidar de ninguém. Você é criança, criança não cuida do outro. Aí chega o quê, gente? Uma intimação. Revisão de pensão vai pagar 30% do salário mínimo. 400 e pouco, não chega a 500. Eu quero saber o que eu faço para a criança sobreviver. Porque vai falar assim, ah, mas a mãe dá metade, o pai dá metade. Tá, quero saber como é que eu faço pro Theo sobreviver com R$ 1.000. Se eu tiver que dar metade, porque ninguém vê o trabalho invisível da mãe. Quem vive com quinhentão?
Eu quero saber da onde que eu faço o Theo viver com R$ 500. Os meus gastos aqui, gente, tem mês que é quase R$ 5.000. Eu consigo baixar aí pra uns 3.000. Porque tem muita coisa e eu compro as coisinhas pro Theo, coisinha gostosa pra ele comer. Então, assim, não é fácil não comprar as coisas pro Theo. Fala, Theo, agora nós temos que diminuir. Aí você vê a pessoa falar que, o pai comprou um computador. Ah, o pai tá desempregado, por isso o pai quer pagar 30%. Não é, gente. Aí já tá empregado já, tá? E brigar por causa disso. A pessoa quer o bem da criança. Aí o cidadão bateu o carro. Quer dizer, bateram o carro dele uns 22 dias atrás, 23 dias atrás. Ficou sem carro, falou, o pai não pode te pegar, que agora o pai tá sem carro. Mas ele tem irmãs, elas têm carro, tem sobrinho que tem carro. Poderia falar, olha, vocês podem ir lá comigo buscar o Theo no final de semana, porque pega em 15 dias, gente. Pegar o Theo comigo, vocês deixam aqui em casa. Aí no domingo a gente devolve o Theo, pede um pra uma irmã, um cunhado pra buscar, o outro pra devolver. Poderia. Fora quando meu carro tá estragado, gente, eu pego o Uber. A minha vizinha aqui de baixo pega o Uber quando tá sem carro pra ir trabalhar lá em Curitiba, tá? As pessoas se viram. Pega Uber. Dá pra pegar o ônibus. Quando ela não consegue pegar o Uber, ela pega o ônibus aqui pra ir pra Curitiba. Então dá pra pegar. Eu sigo uma menina que ela anda de ônibus 2 horas pra buscar o filhinho dela na casa do pai. Porque o pai que ficou com a guarda e ela vai em 15 dias, 2 horas pra ir, 2 horas pra voltar. Aí no dia seguinte, 2 horas pra levar, 2 horas pra voltar. Então, como pegar a criança tem, sabe? Se fizer um esforcinho, tem como pegar a criança assim, não é? Tô sem carro, não tem como eu te pegar. E a criança fala, mãe, eu tô com saudade do meu pai. Aí fica assim, a tua mãe não pode trazer? Vê com a tua mãe, se tua mãe não vai vir pra cá pra trazer. Gente, eu faço tanta coisa. Eu levo esse menino pro psicólogo, eu levo o menino pra escola, eu levo o menino pra postinho, eu levo o menino pro dentista, eu pago raio-x, eu pago tudo, gente, eu pago psicóloga. O Theo tem que agora fazer psicóloga, o Theo tem que fazer fono, o Theo tem que fazer TO, tudo particular. O Theo tem que fazer um exame do PAC, que não é barato. Não é barato o exame do PAC. Ele fez o negócio lá, 1.400 da neuropsicóloga. Eu paguei neurologista para ele particular, para pegar um outro laudo. Gente, eu tô pagando tudo particular, tudo. Tô fazendo todos os exames do Theo particular. Eu não pedi R$ 1 pro cidadão. Eu só recebo xingo. E eu só sou acusada o tempo todo. Tua mãe não pode trazer aqui. Eu expliquei, Theo. Não dá pra eu levar pra lá. Gente, eu tenho medo. Eu não desço. O que eu faço? O Theo desce, eu abro a porta de vidro, eu ponho o Theo pra fora e o Theo sai do portãozinho. E eu aperto pro portãozinho abrir pro Theo sair, pro pai dele pegar lá fora. Pelas torturas psicológicas que ele me fez. Ele chega ali pra pegar o Theo, eu abro o portãozinho, o Theo entra, o Theo bate o portãozinho, eu abro a porta de vidro pra pegar o meu filho. É assim que funciona. É assim que funciona, eu não tenho nenhum outro contato. Eu não sei do que a pessoa tem na cabeça. De tudo que já me fez. Eu não sei até que ponto pode chegar a pessoa. E pedir pra eu entregar lá na casa dele a criança. Vocês acham que eu sou louca? De parar o meu carro e a pessoa vir até o meu carro? Não, gente, eu não sou louca de fazer uma coisa dessa. Então eu não entrego. Então tudo assim, nossa, filho, mas eu tô com saudade de você. Ah, filho, ele quis pegar na quinta. Eu falei, olha, teu dia é de sábado a domingo. Ele tem o direito de pegar o Theo no meio da semana, uma vez por semana. Nunca pegou. Daí o Theo, quando tava com saudade, o ano passado, que uma irmã dele falou assim: nossa, meu irmão vê meu sobrinho tão pouco, ele tinha que entrar na justiça pra pegar mais o Theo. Sim, ele tem direito, mas essa parte ele não conta. Ele tem direito de ver o Theo durante a semana. Mas ele não vem. Ele poderia pegar o Theo, ir na panificadora, comer alguma coisinha, ir no shopping de São José, fazer alguma coisinha. Mas ele nunca fez. Então, direito de pegar mais o Theo ele tem. Agora, se ele quer pegar o Theo, daí já é com ele, não é comigo. Então, gente, eu tô muito desanimada. E não tem só isso. E não é só isso. Se fosse só a minha vida voltada pro Theo, beleza e ok. Eu tenho que dar um jeito de trabalhar. Eu tenho a casa para cuidar. Eu tenho um mundaréu de coisa para fazer. Eu vira e mexe, eu falo aqui que eu tô com uma dor. A dor voltou. Eu tenho uma dor de todo esse lado. Dor de cabeça, dor atrás dos olhos, dor no ouvido, dor no dente, na arcada dentária, dor na garganta, dor no nariz de respirar. Não sei. Já fui no médico e falou, o dentista mesmo falou, você provavelmente tem uma doença autoimune. Eu olhei para ele assim, meus exames há 10 anos atrás já deram reagente pro fã, pro núcleo. Então, assim, quando vai falar da minha doença, da dor, gente, aí eu tenho vontade de chorar. Eu sinto dor todos os dias, o tempo todo. E parece que é só eu que tenho que fazer as coisas. Só eu
que tenho que fazer as coisas pela criança. Eu não tô pedindo ajuda pra criar ou educar. Cara, eu dou conta. Mas não joga uma responsabilidade que não é minha pra mim. Se ele não se esforça pra ver o filho, a culpa não é minha. Porque eu sempre dei um jeito. Quando meu carro estraga, eu preciso levar pra psicóloga, eu pego o Uber. Eu sempre dou um jeito, gente. Eu sempre dei um jeito. Então não joga a responsabilidade que não é minha. A pessoa tenta me ferrar o tempo todo, me prejudicar o tempo todo. E a pessoa esquece do mal que ela faz. E ela tem a cara de pau de querer achar que eu tenho que fazer alguma coisa por ela. Eu não tenho que fazer nada por ele. Ele tem que se virar. Falar eu te amo, tanto para uma mulher ou para um filho, é muito fácil. Filho, eu te amo. Igual falava para mim, eu te amo. Mas provar, ser melhor, dar o máximo, dar tudo de si, isso a pessoa não faz. Sabe? Eu vejo hoje isso em dia em muitos homens. Só quer. Mas não faz, não é homem. E eu vou falar uma coisa aqui, gente. Se você tá num relacionamento abusivo, num relacionamento tóxico, não tenta consertar outra pessoa, porque você não vai consertar outra pessoa. O que vai acontecer é você ser destruída. A outra pessoa já tá estragada. E ela vai ser assim pro resto da vida dela. Então pense em você, faça por você, saia desse relacionamento, porque você mesmo saindo, essa pessoa não vai te dar paz por muito tempo. E viver num estresse, num cortisol lá em cima, numa tortura psicológica, atrai doença para o nosso corpo, e isso já é comprovado. Você viver pisando em ovos, você viver em pânico, você viver ansiosa, você tá puxando doença pro seu corpo. Então não faça isso com vocês. Saia do relacionamento. Ah, mas eu amo, eu sei. E eu sei como é a dor de se separar amando a pessoa. Mas, gente, amor acaba. Sabe? Se apegue com Deus, esse amor some. Da mesma jeito que esse amor veio, ele vai. Mas a paz, gente, é maravilhosa. E a paz não tem preço. E eu luto hoje é pela paz, pela minha tranquilidade. É duro porque eu vejo meu filho sofrer. E o meu filho vai ter que ir em psicólogo, eu acho que pro resto da vida dele. Pra poder entender o tipo de pai que ele tem. Porque a gente sempre fica. Eu queria um pai que lutasse por mim. Eu queria um pai que brigasse por mim. Eu queria um pai que falasse, olha, minha filha não, com a minha filha você não vai mexer. A minha, sabe? Esse tipo de coisa que é o sonho de todos os filhos. De ter um pai que briga. Mas às vezes a gente não tem. E a gente tem que entender que tá tudo bem, tá tudo certo. Só que até a gente entender, isso leva um tempo. E o Theo vai precisar do tempo dele. Vai ter que ser trabalhado tudo isso com ele. Então ele sim vai ter que fazer psicóloga para poder entender tudo que tá acontecendo na vidinha dele. Que tá tudo bem, tá tudo certo, não ser do jeito que a gente quer. Ai, gente, é isso que eu desanimo na vida ao todo. Ver o meu filho sofrer, ver meu filho falar, nossa mãe, eu estou com saudade do meu pai. E o pai mandar a mensagem, eu posso pegar na quinta, pega no dia que tá estipulado e ponto, acabou. Nossa, filho, mas eu tô tanto tempo sem te ver. A culpa não é minha. A culpa não é minha. Mas é isso, gente. Eu quis contar um pouquinho das coisas que tá pegando. E eu quero ver se eu consigo voltar a gravar. E postar as coisinhas pra vocês. Porque tem coisa boa também acontecendo. Vai acontecer algumas coisinhas boas. Tá bom? Eu vou pedir pra vocês, gente. Se você caiu nesse vídeo, se inscreve aqui, porque eu quero contar mais coisas que tá acontecendo. As coisas boas que estão por vir também. Em nome de Jesus, tudo isso vai começar a virar e vai mudar. E também deixa o like, né, para o YouTube entender que vocês estão gostando do meu conteúdo, para compartilhar para mais pessoas. E me segue lá no Instagram. Também não tô ativa lá. Tá bom? Um beijo. E até um próximo vídeo.